Havia pedido uma outra canção para encerrar, né, pastor? Mas se puder encerrar com essa também. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Como é emocionante ver as mulheres louvando ao Senhor neste lugar. Cada um traz consigo a sua história, traz consigo experiências. Eu pude ficar lá 1 dia e meio, mas fui muito abençoada. Glórias a Deus por essa visão, que Deus continue dando força, coragem, sensibilidade a ouvir Edilene, a direção do Espírito Santo de Deus. Eu acredito muito no projeto de Deus, na vida de cada um. Mas como mulher, eu posso dizer, eu acredito muito naquilo que Deus tem para realizar na sua vida, através da sua vida, mulher. Gosto muito da frase do Abraham Lincoln, que diz que a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Nós recebemos de Deus responsabilidades tão lindas. E se cada uma de nós tivermos a sensibilidade, a percepção de ver quão importante é o cuidado que cada uma deve ter na sua casa, na criação dos seus filhos, na preparação de cada um deles para entender os seus propósitos na sociedade, podemos dizer que essa frase será realmente a cada dia uma realidade. Curadas para ver, foi esse o tema do retiro da Rede Feminina, e é sobre esse tema que nós estaremos ministrando nesta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios 5, 7. Por gentileza. E diz assim a palavra de Deus: andamos por fé e não por vista. Vamos repetir juntos? Andamos por fé e não por vista. Vamos orar? Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão gracioso, um Deus que projeta planos para garantir futuro e esperança. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nesta noite olhos sejam abertos neste lugar. Que o Senhor venha, ó Deus, testificar a visão que o Senhor tem colocado em cada história aqui nessa igreja, em cada família, no coração de cada homem, cada mulher, cada jovem. Espírito Santo de Deus, desperta o nosso coração, tire toda a cegueira espiritual, que possamos enxergar da maneira como o Senhor tem projetado para que nós enxerguemos. Tua palavra diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E que possamos nessa noite receber visão, revelação, diretamente do teu trono da graça. Esta é a nossa oração. Em teu nome nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Andamos por fé e não por vista. Esse é um desafio que diariamente está no nosso caminho. Eu tenho um perfil comportamental que ele é levado a analisar muito o ambiente em si. Eu gosto de estar num ambiente estável, um ambiente equilibrado. Eu sou uma pessoa voltada para pessoas e não para tarefas. Então, minha prioridade sempre são as pessoas. Em segundo lugar, as tarefas. Então, isso me faz com que eu tenha mais sensibilidade em algumas situações. Me faz com que eu queira ter um ambiente mais estável, de paz. Mas também me torna um pouco realista. E, na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que nós precisamos enxergar, ver aquilo que está ao nosso redor, mas nós procuramos em Deus essa revelação, esse discernimento, para que possamos nos momentos mais difíceis discernir o que Deus quer falar conosco através daquela situação que nos coloca numa zona de total desconforto. Há uma frase que diz: olhos que enxergam são comuns, olhos que veem são raros. Então, olhos que enxergam são comuns. Agora, olhos que veem além são raros. E eu pergunto para você nesta noite: como tem sido a sua visão? Como você tem pautado o seu entendimento? É muito comum encontrarmos pessoas que têm uma excelente vista, porém uma péssima visão.
A vista é algo que limita os nossos olhos. A vista é a visão que nos faz enxergar de forma natural. Quando a Bíblia nos ensina a viver pela fé, o justo viverá pela fé. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos andar por fé ou não por vista, significa que eu e você não podemos pautar a nossa vida naquilo que os nossos olhos veem de forma natural, palpável. Vista é a função dos olhos. A fé é a visão do coração. Vista é a visão dos olhos. A fé é a visão do coração. Então você nunca deve permitir que aquilo que os seus olhos veem determine aquilo que o seu coração deve crer. Diariamente seremos colocados numa situação que ou nós vamos desanimar com aquilo que nós vemos, ou nós seremos impulsionados a viver por aquilo que nós cremos. Semana passada eu estava aqui e disse para os irmãos, compartilhei que eu estava angustiada com a situação que meu pai estava passando. Não sabia se meu pai permaneceria com vida após um procedimento cirúrgico. Havia uma necessidade financeira para levantar. E dirigindo para casa, eu estava ficando triste, querendo perder a noite de sono. E eu disse, Senhor, a tua palavra me diz que muitas são as nossas aflições, mas que de todas o Senhor nos livra. Senhor, traga livramento. Me ensina a enxergar aquilo que os meus olhos não veem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A dor, ela é importante na nossa vida. E muitas vezes nós somos convidados a abraçar a nossa dor. Experiências do passado ficam na nossa memória e por mais que possamos ressignificá-las, elas estão ali. A diferença é que nós encontramos em Deus um propósito. Sabemos que Deus transforma o mal em bem e aquela dor, aquela situação desconfortável pode gerar em nós maturidade. Não apenas como pessoas, mas maturidade espiritual. Deus nos deu a visão para que não precisássemos viver por meio da vista. Não limite aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. A visão liberta das limitações daquilo que os nossos olhos podem ver e permite experimentar a liberdade daquilo que o nosso coração pode sentir. É o agir de Deus em nós. A visão que age por meio da fé traz o invisível do visível e o possível do impossível. A vista, eu posso dizer que é a primeira inimiga da visão. Porque humanamente falando, somos limitados. E somos levados, na maioria das vezes, a nos amedrontar com aquilo que nossos olhos veem. A nos intimidar. Quando o inimigo bate a nossa porta e diz, e aí? Onde está o teu Deus? Assim como o inimigo da fé é a incredulidade, a vista é inimiga também da visão. E é interessante nós percebermos que muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, num lugar como este, uma atmosfera de fé, ouvindo a mesma palavra, louvando a Deus com as mesmas canções. Muitos recebem a palavra de forma diferente, os seus olhos são abertos e se chegaram cansados, sobrecarregados, saem deste lugar acreditando no impossível. O fardo não é mais pesado, é leve. A ansiedade não controla mais o sono. Outros, porém, saem da mesma forma que entram. Parece que a palavra não encontrou lugar ao coração. Parece que a apatia, o medo, a insegurança impede que aquela palavra seja semeada, que frutifique.
alguns, esse lugar é um ambiente profético de vitórias, vem para receber, para tomar posse. Para outros parece que não faz tanta diferença. Às vezes olhamos a vida de uns e vemos cercados por tantas realidades espirituais, por tantas respostas, por tanta provisão. E às vezes olhamos para outros e parece que é sempre no mesmo ciclo, não sai daquele lugar. Sempre as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, o mesmo desânimo. A verdade é que tudo na nossa vida caminha a partir da nossa visão e posicionamento. Deus te trouxe aqui nesta noite, Deus nos trouxe aqui nesta noite para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos receber essa cura na nossa vida, para que possamos enxergar aquilo que Deus é poderoso para fazer em nós, como também através de nós. Por isso, se o Espírito Santo está falando com você, celebre, tome posse, porque a visão faz com que a gente perceba o futuro de maneira clara no presente. Por isso que a falta de visão traz para nós um pessimismo muito grande. Não vemos expectativa em relação ao amanhã. Só vemos dificuldades por trás de dificuldades. Eu quero compartilhar com vocês alguns personagens que receberam uma visão determinada, uma visão clara de Deus, uma visão específica, mas que em algum momento optou por caminhar por vista. Assim como eu e você, muitas vezes. Gênesis 12, 1 e 2, se você puder acompanhar. Abraão recebe uma visão específica de Deus. Ele diz: ora, sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus deu uma visão específica. Abraão, saia deste lugar, porque eu te darei a visão da onde você deve ficar. E não somente isso, Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome e através de ti muitas famílias serão abençoadas. Mas no meio da história, a vista tomou o lugar da visão. Abraão era um homem velho, idoso. Sara também era idosa. Ficaram de frente da impossibilidade. E se deixaram levar pelas circunstâncias e no meio do caminho resolveram ajudar a Deus. E nós sabemos o desenrolar dessa história, o que aconteceu. Mas ele e a sua esposa carregavam uma promessa de Deus. Hebreus 11, 27 fala sobre a visão específica que Moisés recebeu de Deus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Quando Deus nos dá uma visão específica, não importa os ventos contrários, nós precisamos ficar nesta posição de firmeza, de certeza, como vendo o invisível. Ora, a fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós esperamos, porém que nós não vemos. Como nós vamos esperar por algo se nós já temos? O povo sai do Egito, a visão se cumpriu, mas a Bíblia diz que o tempo foi passando. E em Números 13, 1 e 2, Moisés recebe outra visão específica de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Qual foi a visão que Deus
deu a Moisés, qual foi a direção? Moisés, eu tenho uma promessa para vocês. Eu não me esqueci da promessa que eu dei a você. E eu quero te dizer agora, separe 12 homens, para que espiem a terra. Preste atenção. Deus mandou Moisés dar uma ordem específica. Separe os homens e mandem espiar a terra. Mas Números 13, de 18 a 20, olha que interessante. Moisés vai dar ordem aos espias. E olha só o que ele diz. E vede que terra é, e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito. Deus deu ordem para que ele visse como era o povo? Deus deu ordem, Deus deu a visão para que ele percebesse se o povo era forte ou fraco? Deus mandou espiar a terra. Quando nós somos levados por aquilo que os nossos olhos veem, nossos ouvidos não estão sensíveis para ver a visão que Deus tem. E como a terra em que habita, se ela é boa ou se ela é má. E quais são as cidades em que eles habitam, sem arraiais, fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. Eu creio que aqui a maioria conhece a história. E lá viram que a história era que a terra era boa. Mas a vista não fixou nas possibilidades daquilo que Deus queria que eles vissem. Olhai a terra. Veja se ela é boa. Eu quero dar a vocês. Não, Moisés pelo caminho se empolgou e falou: olha lá, quem que mora lá. Veja se são fortes, se são fracos. Veja se tem fortalezas. E aí o povo voltou desanimado. Voltou com medo. Porque todas as vezes que eu e você fixarmos os olhos naquilo que Deus não mandou, nós seremos intimidados com aquilo que os nossos olhos veem. Você caminha por vista ou por visão? Como tem sido as suas decisões? Pautadas naquilo que você enxerga de forma palpável, objetiva? Ou você tem conseguido viver pela fé? Lembro-me de quando eu recebi uma palavra, eu já compartilhei algumas vezes aqui, mas tem muitos irmãos que estão chegando. Nós temos muitas experiências em casa. E apesar das experiências de ver o sobrenatural de Deus, quando a dificuldade bate na porta, a gente dá aquela instabilidade, a fé balança. E eu pedi para que a igreja estivesse orando pelo meu pai, eu esqueci de terminar a história, né? Queridos, tinham 4 médicos na mesa de cirurgia do meu pai. Hipertenso, tem marca-passo, um monte de comorbidades, não tem musculatura na barriga, está com problema na coluna, tinha que fazer por vídeo. E a preocupação era se meu pai saísse com vida. Se fizer, pode morrer. Se não fizer, também pode morrer. E quando o povo ora, Deus move o céu. Queridos, eu fiquei naquele hospital, eu não podia entrar. E eu falei: moça, eu sou pastora, eu queria fazer uma visita pastoral para o meu pai. Ai, mas a sua irmã já está lá dentro. Eu falei: mas a minha é uma visita religiosa. Ele já é um idoso, ele vai passar por um procedimento cirúrgico, eu preciso orar para o meu pai. E ele deixou eu entrar, orar. E o meu pai tem um andador que ele chama Jurema. Gente, meu pai é delegado de polícia, meu pai era valentão, corajoso, fortão. Bati em 10 pessoas sozinho, uma coisa incrível. E eu encontrei o meu pai lá,
com a jurema dele, tremendo. A hora que me viu, então, e eu mexi com ele, acho que eu não posso falar aqui o que eu falei para ele, né? Não leve a mal, irmãos. Meu pai hoje é convertido, glórias a Jesus. Deus mudou a vida dele. E eu mexi com ele porque ele morava na fronteira, ele era delegado regional, né? Então, num período bem difícil. Eu mexi com ele quando ele estava com a Jurema lá mexendo. Falei, ei, pai, o pistoleiro da fronteira aí andando com a Jurema, hein, pai? E ele olhou e riu, eu orei com ele, entreguei a vida nas mãos de Deus e falei, pai, a minha igreja está orando pelo Senhor. Não fique com medo, nós não estamos ali, mas os anjos de Deus estão ali. E ainda que o Senhor ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor não precisa ter medo, porque Deus está com o Senhor. E eu falei aquilo com o meu coração, achando que eu fosse despedir do meu pai. E para a glória de Deus, meu pai não teve nem alteração de nada durante a cirurgia. Você pode aplaudir a Deus por isso? Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. E ainda que a nossa mente não consiga alcançar aquilo que Deus tem, profetiza a realidade do céu sobre onde você está. Não caminhe por vistas, caminhe por fé. O meu pai, anos e anos, tem tido problema na sua saúde. E uns anos atrás, ele estava ali no Proncor, passando por uma outra cirurgia. E não sei se você conhece, o Proncor tem um jardim, que você pode ficar ali perto do quarto. E aquela noite, até então, tinha sido marcada pelo médico como se fosse uma última noite de vida do meu pai. Era uma noite fria, sombria. Os irmãos do meu pai estavam por lá de fora, aguardando o que aconteceria por aquelas horas. E eu fiquei no quarto com meu pai. E deu um determinado horário e começou aqueles ventos, aqueles ruídos. E começou a me dar arrepio ali naquele lugar. E eu vi a presença do anjo da morte ali naquele quarto. E quando eu me deparei com aquela realidade, eu sentei no sofá. E eu lembro-me que eu fiquei assim, encolhida, tremendo, morrendo de medo. Angustiada já, sepultando meu pai naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia, de coragem. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos baseados naquilo que nós cremos. E o Espírito Santo de Deus me tomou naquele lugar. Quando eu vi, eu já estava assim de frente com meu pai, com a mão na barriga dele, clamando para que as águas purificadoras passassem ali. E por onde aquele rio passar, tudo seria diferente. E eu clamava a bálsamo em Gileade, a milagre em Gileade, a cura em Gileade. E o meu pai está vivo até hoje para a glória de Deus. Não seja intimidado pelo inimigo das nossas almas. Mas precisamos estar nessa torre de vigia, nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar de discernimento, nesse lugar de visão. Estávamos ali no retiro e eu fiz questão de sentar ali no fundo, quietinha. Mas eu estava ali, orando, clamando, porque o Espírito Santo revela, Ele mostra. E nós precisamos clamar e orar, interceder umas para com as outras, uns para com os outros, para que toda cegueira espiritual seja quebrada em nome de Jesus, para que a palavra encontre morada nos corações, para que a liberdade seja uma realidade para aqueles que estão presos. E eu me senti num lugar privilegiado ali sentado orando, porque o pastor precisa cuidar das ovelhas, porque os lobos estão à sua volta. Saiba, para a glória de Deus, que nessa igreja há pastores que estão cuidando de vocês. E mesmo que nós estejamos juntos, estamos orando, clamando diariamente para que Deus visite a sua casa, para que Deus entre com provisão, para que Deus repreenda o lobo. O profeta Samuel ficava nesse lugar. O lugar Israel é chamado em alguns lugares como Mispa.
é um lugar de observação. Jerusalém foi invadida cerca de 25 vezes. Nunca por este lado, sempre pelo norte. Porque ali sempre havia alguém que estava vigiando. Nós precisamos abrir os nossos olhos para não dar brechas para o inimigo chegar e nos destruir. Efésios 2:6 diz: e Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem um lugar privilegiado, uma visão privilegiada em Cristo Jesus. O profeta Abacuque também tinha esse lugar, essa torre de vigia. E olha que interessante que a palavra de Deus diz, Abacuque 2, de 1 a 4, se você puder abrir aí. Diz assim: sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possas ler quem passar aqui neste lugar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará, se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. E ele diz no finalzinho: mas o justo viverá pela fé. Abacuque tinha essa torre de vigia, e lá ele recebeu a visão de Deus. Há um lugar em Deus em que você encontrará a visão necessária para você vencer os seus desafios diários. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. A verdade é que nós enxergamos a partir de duas realidades. Enxergamos a partir de duas realidades. Circunstância natural, o que os olhos podem ver. Circunstância espiritual, aquilo que eu alcanço por meio da minha fé. Eu escolho, eu determino se eu caminharei pela circunstância natural ou se eu darei passos pela circunstância espiritual. Martin Luther King tem uma frase que ele diz: olha, dê o primeiro passo com fé. Você não precisa enxergar a escada toda, mas dê o primeiro passo. Não tenha medo. Abraão tinha um corpo mortificado, porém carregava a promessa de ser pai. Sara tinha um corpo envelhecido, porém carregava a promessa de ser mãe. A promessa venceu a circunstância. Não tenha medo. Eu vim aqui nesta noite, pelo poder que há do Espírito Santo de Deus, para te dizer que há promessa sobre a sua vida, a promessa sobre essa igreja, a promessa sobre a minha vida, vencerá toda e qualquer circunstância natural em nome de Jesus. Eu creio nisso. A fé é baseada na visão que traz esperança e coragem para acreditar no amanhã. Porque eu sei que eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Mas muitos, em meio à sua trajetória de vida, optam por pautarem suas decisões por vista e não por visão. O que você está vendo? Como você está vendo? A palavra de Deus diz em Provérbios 23:7: porque assim como imaginou o seu coração em sua alma, assim também ele é. Alguns dizem que o coração é a janela da alma, que os olhos são a janela do coração. O fato é que todo crescimento, ele nasce primeiro aqui dentro. Toda mudança nasce aqui dentro, para depois eu ver o que está acontecendo à minha volta. Muito daquilo que eu vejo, muito daquilo que eu vivo,
muito daquilo que está na minha volta está muitas vezes ligado com aquilo que eu cultivo no meu coração. Se eu cultivo traumas, mazelas, dores, inseguranças, incertezas, eu enxergarei o mundo numa ótica totalmente pessimista. Eu teria a percepção que as coisas só vão piorar. Como imagina a sua alma, sim, ela o é. Eu creio que cada um de nós traz muitas experiências em Deus. Glórias a Jesus. E muitas vezes é necessário abraçarmos as nossas dores, aceitarmos as nossas histórias e olharmos a partir dela, não dentro dela. Esse lugar de mazela, esse lugar de prisão emocional, não é o meu e o seu lugar. O Senhor nos faz com que a gente enxergue além daquilo que nós poderíamos ver. Então nós escrevemos uma história a partir dessas frustrações, a partir dessas decepções, a partir daquilo que Deus operou no nosso coração. A visão torna o sofrimento e o desapontamento suportáveis. A visão gera esperança em meio ao desespero e provê paciência em meio à tribulação. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu elevo os meus olhos, eu sei de onde me vem o meu socorro. E o meu socorro vem da onde? Vem de Deus, aquele que fez os céus e a terra. E ainda que os meus olhos naturais não veem, eu sei que os pensamentos de Deus ao meu respeito são mais elevados do que os meus. Foi a visão de voar que um dia fez com que Santos Dumont, até então, eu acredito assim, inventasse o avião. Foi a visão de uma luz que fez Thomas Edison inventar a lâmpada. Sim ou não? Ele teve uma visão clara. Foi a visão de um computador sobre uma mesa que fez Jobs inventasse um PC, um computador ali de mesa. E foi a visão de um software fácil e prático e acessível a todas as pessoas que inspirou Bill Gates. A visão dá propósito e sentido. Repete comigo. Visão dá propósito e sentido. Você nasceu para alcançar algo significativo. Você foi destinado para fazer a diferença onde você está. Você não é obra do acaso. Deus te trouxe para o mundo com uma missão. E você deve procurar em Deus essa visão espiritual, para que você não seja perdido, não se perca no meio do caminho pelas distrações. A visão espera de nós ação. Muitos têm excelentes ideias, poucos têm visão. Porque aquela pessoa que tem visão, ela é apaixonada por aquilo que ela vê. Ela acredita no projeto e ela segue firme até ela conseguir. Se ela recebeu algo de Deus, não importa as dificuldades. É andando, chorando pelo caminho, ela seguirá em frente. Mas quando caminha por vista, na primeira dificuldade, sucumbe. Por isso que Deus não nos revela o processo, porque muitos de nós desistiríamos. Mas no processo, Deus se revela para cada um de nós. Eu amo a história do pastor Martin Luther King Jr. Ele foi um pastor americano num período de segregação social e racial ali nos Estados Unidos. E um dos seus discursos mais conhecidos é "Eu tenho um sonho". Foi proferido 28 de agosto de 1963, para mais de 250 mil pessoas. I have a dream. E eu quero ler uma parte do discurso que esse homem fez. Em pé, nos degraus de Lincoln Memorial, ele discursou: "Estou contente de me reunir hoje com vocês,
nessa que será conhecida como a maior demonstração de liberdade na história dessa nação. Há 10 décadas, um grande americano, sobre cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da emancipação. Esse magnífico decreto surgiu como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros que arderam em chamas da árida injustiça. Ele surgiu como uma aurora de júbilo para pôr fim à longa noite do cativeiro. Mais de 100 anos depois, o negro não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda está tristemente debilitada pelas algemas da segregação e pelos grilhões da discriminação. 100 anos depois, o negro vive isolado numa ilha de pobreza, em meio ao oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro vive abandonado nos recantos de uma sociedade na América, exilado da sua própria terra. Assim hoje, viemos aqui para representar a vergonhosa condição. Agora, é hora de deixar o vale sombrio e desolado da segregação pelo caminho ensolarado da justiça racial. Agora é hora de conduzir a nação da areia movediça da injustiça racial para a sólida rocha da fraternidade. Agora é hora de tornar a justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. O ano de 1963 não é um fim, mas é um começo. E não haverá descanso nem tranquilidade na América até que se conceda ao negro a sua cidadania. As tempestades da revolta continuarão a balançar os alicerces da nossa nação, até que floresça a luminosa nação, uma manhã da justiça. Eu digo-lhes hoje, meus amigos, mesmo diante das dificuldades de hoje e de amanhã, que ainda eu tenho um sonho. Um sonho profundamente enraizado no solo americano. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se erguerá e experimentará o verdadeiro significado da crença. Acreditamos que essas verdades são evidentes, que todos os homens são criados de forma igual. Sim, eu tenho um sonho. Que um dia nas encostas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos sentarão ao lado dos filhos dos antigos senhores à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia, até mesmo o estado do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será um oásis de liberdade e de justiça. Eu tenho um sonho de que os meus 4 filhos pequenos viverão numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Sim, Senhor, hoje eu tenho um sonho. E quando acontecer, quando ressoar a liberdade, quando a liberdade ressoar em cada vila, em cada lugarejo, em cada cidade, em cada estado, anteciparemos o dia que todos os filhos de Deus, negros, brancos, judeus, gentios, protestantes e católicos, juntarão as mãos e cantarão as palavras da velha canção dos negros, que diz assim: livres afinal, graças ao Deus Todo-Poderoso, estamos livres afinal. Eu tenho um sonho. Deus deu uma visão a este homem. E a visão, ela é mais importante que o visionário.
E porque Deus um dia deu a visão a este homem, hoje nós vemos a América livre para a glória de Deus. Apesar de carregar ainda algumas mazelas, mas o homem teve uma visão, o homem teve um sonho. E a realidade ao seu redor foi transformada. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Jesus. É sobre aquilo que Ele quer fazer em nós, através de nós, na sociedade no qual Ele nos constituiu. A visão é para gerações. A visão da vida, a visão da propósito. Por isso Ele dizia, eu tenho um sonho. E ele morreu jovem, após o seu discurso com um tiro. Você foi planejado para um destino. Elabore um plano e cumpra. Você foi planejado por Deus para um destino. Elabore o plano e cumpra, que o mais Deus fará. Hebreus 11:7 diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Porque um homem de Deus creu na visão específica que Deus deu a ele. Eu e você estamos aqui. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Porque Jesus entendeu o propósito do Pai. Eu e você estamos aqui, debaixo de uma aliança, debaixo de uma verdade, debaixo de uma visão espiritual. Que as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Desenvolva sua fé e visão. O nosso mundo atual está desesperadamente necessitando de visão. Se olharmos com os olhos naturais para o século 21, viveremos debaixo de pânico, de medo, de incertezas, desesperanças e desilusão. Diariamente somos ameaçados por um possível colapso político e financeiro. Estamos diante da decadência moral, epidemias de saúde global. Todos esses desafios requerem de nós uma visão além do que os nossos olhos podem ver. Salomão, rei de Israel, declarou: não havendo visão, o povo perece. Trevas, ignorância, luz, conhecimento. Não havendo visão, o povo perece. A jornada é tão importante como o destino. O que você está vendo? Onde a sua visão está te levando? A fé vê os problemas como a oportunidade. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Samuel 24, 27. Muito tempo atrás, eu recebi uma profeta em casa. E ela, quando estava indo embora, voltou e disse: Carol, eu vi um anjo entregando a chave de um carro nas suas mãos. Alguns já conhecem essa história, não é? Eu estava no início da faculdade. O carro do meu irmão havia estragado, nós estávamos a pé. E a profeta viu o anjo entregando a chave na minha mão, não da mão do meu irmão. Eu não tinha carteira de motorista, Deus me deu a chave de um carro, fui fazer autoescola. O meu pai, muito próspero, tinha vários carros. Uma de cada concessionária, uma de cada marca. Um mais lindo que o outro. E eu fui visitá-lo e deparei-me com um Uno, 4 portas, cinza, sem ar-condicionado, básico do básico. Meu coração ardeu. Eu falei: Deus, vai me dar esse carro. Então,
compartilhei em casa. Falei, mãe, eu já vi o carro que Deus vai me dar. Minha mãe, já orou no carro? Já orei no carro. Morava em Dourados. Meu pai morava em Ponta Porã. Estava demorando demais para a promessa chegar. Já tinha carteira, já tinha a promessa da chave do carro, mas não tinha o carro. Falei, meu pai tem um monte de carro parado, eu vou buscar o carro. Resolvi então caminhar por vista. Fiz todo o planejamento. Falei, olha mãe, o negócio é o seguinte, eu vou buscar o carro. E se eu chegando lá, o pai não me der o carro, eu vou trazer do mesmo jeito, porque tem um monte de carro. E ele vai me dar. Mas Deus conhece o meu coração e sabe o quanto era importante eu ver de maneira clara Deus realizando algo na minha vida. Porque a Bíblia nos mostra as consequências de todas as vezes que alguém quis dar ajuda para Deus. E quando eu cheguei na casa do meu pai, tinha vários carros, menos aquele que eu queria, que era o mais pobrinho, o mais humildezinho, que ninguém ia fazer falta, entendeu? Aí meu coração já baqueou. A incredulidade tomou conta do meu coração. Falei, poxa, eu queria aquele carro. Eu entendi que o Espírito Santo ia me dar aquele carro. Claramente Deus me deu a visão naquele carro. Eu sonhei dirigindo aquele carro, irmãos. Eu sonhava que eu dirigia. E aí, era orelhão, não tinha celular. Liguei para casa. Mãe, o carro não está aqui. Aquele drama. O carro não está aqui. Mãe, não fica triste. Porque assim, tem que colocar o pé no chão, né, mãe? O carro não está aqui, então não vou voltar de carro para casa. E sabe o que ela me respondeu? Você pode colocar os seus pés no chão como você quiser. Os meus pés é na nuvem. Deus falou que vai dar. Então você creia e você volte com esse carro que eu quero ver você dirigindo esse carro. Eu falei, Deus, agora é com o Senhor, misericórdia, Senhor, não decepcione a minha mãe, Senhor. Eu saindo do orelhão, meu pai tinha um condomínio de casas assim, e aí eu fui atravessar a rua, uma do lado era que ele tinha recentemente construído e estava toda fechada. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido antes de atravessar a rua. Ele disse, agacha e veja, seu carro está aí. Queridos, fé é loucura para os homens. Mas eu decidi caminhar ouvindo a voz de Deus. Que eu passe por louca, mas que eu alcance as promessas do Senhor. E eu lembro que eu fui, era uma rua de mão dupla, tinha um jardim no meio, ali perto do centro médico. E eu agachei. Quando eu agachei assim, eu vi a roda do carro. Meu coração disparou, eu comecei a chorar. Falei, meu carro, é meu carro. É meu carro. A fé e a certeza, ela traz à existência aquilo que não existe. Mas a inimiga da fé é a incredulidade. Eu estava ali entre a fé e a incredulidade. Mas o Espírito Santo falou comigo, minha mãe me deu uma catracada. E eu falei, vou andar por fé e não por vista. Vocês querem ver minha mãe desesperada em casa? É eu estar balançada espiritualmente, quando a minha fé está inquieta. Minha mãe não tem estrutura para me ver sem fé. Ela fala, cadê aquela mulher de fé? Cadê aquela mulher de fé desta casa? Cadê aquela mulher de palavra? Aí eu falo, essa sou eu, essa identidade é minha. Eu não sou essa menina medrosa, eu não sou essa menina insegura. Eu sou a menina que deposita num Deus que pode fazer todas as coisas. Restaure a sua identidade em Deus. Tenha visão espiritual em Deus. Não andamos por vista. Mas enfim, terminando. Falei, pai, eu quero ir embora. Mas já, ai pai, eu quero ir embora, eu preciso ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E nós ligamos para um amigo, ir até a minha mãe para celebrar a chegada do carro conosco. Nós somos desse jeito em casa, viu? Deus falou, Deus falou. E aí o meu amigo foi para a casa da minha mãe. Ela já falou, o Byron está aqui em casa esperando vocês. E eu, pai, eu tenho que ir embora. Ele falou assim, então eu vou pedir para o motorista te levar. Falei, não, pai, eu tenho que ir hoje, eu tenho que ir agora.
E já arrumei minha mala, trouxe minha mala. Eu falei, meu Deus, cadê o carro, Senhor? Cadê o carro, Senhor? Cadê o carro, Senhor? Cadê o carro, Senhor? Aí meu pai falou assim, filha, o papai vai ali já volta. Na hora, o Espírito Santo falou no meu coração, está indo buscar teu carro. Nesse meio tempo, eu falando com a minha mãe falou assim, teu pai só me põe em dívida. Deu uma casa para o seu irmão, eu que tive que pagar a prestação da casa. Depois meu irmão quitou. Mas eu não quero carro financiado. Carro endividado não entra nessa casa. Se o teu pai for dar um carro, que seja um carro quitado. Aí eu já achei que era muito. Falei, mãe, eu trabalho, eu pago o carro. Ela, você tem noção quanto que custa um carro? Aí eu comecei a orar, Senhor, misericórdia, Jesus, eu não posso levar um carro endividado. Senhor, tenha misericórdia, você deu a promessa de um carro, Senhor, trabalha o coração do meu pai. Eu sei que nesse período que meu pai foi e voltou, o meu pai não abriu o portão, ele buzinou para a gente sair. Estava eu e meu irmão. Quem que ganhou o carro do anjo lá, que Deus mostrou a chave? Eu. Quem estava sem carro? O meu irmão. Meu irmão é mais velho, mas Deus deu a chave do carro para mim, então o carro era meu. Meu pai buzinou, pegar a malinha, embora faceira. A hora que eu vi a buzina, é do Uno. Já conheci, né? Quem teve Uno já sabe, de longe. A hora que eu vi o Uno, irmãos, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, ai, glória a Deus, glória a Deus. Guardando a mala, glória a Deus, glória a Deus. Meu pai me olhou assim, glória a Deus. Aí meu pai falou assim, filha, senta aqui na frente. Aí meu irmão já foi pro banco de trás. A benção era minha. Sentei. E ele falou, filha, papai queria dar esse carro para você no Natal. Mas, irmã, a gente estava camelando a pé. E o papai resolveu antecipar o seu presente. E esse carro é seu, eu sei, pai, glórias a Deus. E aí ele falou assim, só que o negócio é o seguinte, esse carro é financiado. Ai, já pensei como que minha mãe ia receber em casa. Ele falou, mas aí eu resolvi quitar o carro. Eu, glória a Deus, glória a Deus. E olha, eu viajei de Ponta Porã, Dourados, num calor, num sol quente, com aquela janelinha aberta. Não tinha nem som no carro, entendeu? Feliz da vida. E quando eu cheguei em casa, da esquina eu já buzinava. Buzinava, chegando com aquele carro, meu amigo, seu faceiro, era quase como irmão para nós. A minha mãe saiu emocionada porque Deus deu a promessa. E eu quero te dizer, você precisa acreditar e celebrar a promessa antes dela chegar. A visão faz você viver no presente, mas enxergar o futuro. Você vive como se já tivesse alcançado. Deus é maravilhoso, e aqui nós estamos diante de um personagem muito peculiar. Davi e Golias. A fé vê os problemas como oportunidade. Davi chega ali, se depara com uma realidade difícil. O exército de Israel intimidado, com medo, sendo afrontado. Davi então olhando ali a situação, homem de visão. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. E 1 Samuel 17, 24 a 27 diz: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Todo mundo com medo. Olhando o quê? Pela vista. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. Mas há de ser que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão ao homem que ferir aquele filisteu e tirar a afronta de Israel? Todo mundo estava vendo o problema. Todo mundo estava enxergando o problema. Mas Davi era pastor de ovelhas. Quando ele precisava matar o urso, Deus dava estratégia.
Quando precisava matar o leão, Deus dava estratégia, ele experimentava do agir de Deus na sua história, ele era homem de visão, ele não se intimidava. Então, quando todos olhavam com os olhos naturais os problemas, Davi chegou, opa, é agora que eu mudo a minha vida. O que vai ganhar mesmo quem matar esse aí? Vai ganhar dinheiro, vai se tornar genro do rei, ainda vai ser rico. Falou, mas é comigo mesmo. Então falou Davi a esses homens: quem, pois, é esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ele não apenas viu as oportunidades que ele poderia receber de forma pessoal, mas ele viu que ali estava alguém afrontando o exército do Deus vivo. É você chegar diante dos gigantes que querem te intimidar, diante do medo, da apatia, da incerteza, do pânico, da depressão, e dizer: quem é você para afrontar a filha, o filho do Deus vivo? Eu sei quem eu sou em Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso alcançar aquilo que a Bíblia diz que eu posso alcançar. 1 Samuel 17, 43. O gigante então vê Davi. E ele diz: sou algum cão para você vir comigo com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, visão. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele nos entregará nas nossas mãos. Aleluias! Aleluias! Não tenha medo. E sucedeu que, levantando o filisteu, indo encontrar com Davi, apressou Davi e correu ao combate para encontrar com o filisteu. Davi pôs a mão no alforje, tomou ali a pedra com a funda e atirou. Feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe encravou na testa. Mas a Bíblia diz que o gigante caiu de rosto. Não foi a pedra, não foi a habilidade de Davi que derrubou o gigante. Eu creio que o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar, porque ele profetizou que não era com espada, não era com lança, mas era a mão do Senhor que daria vitória. Se a gente levar um tapa aqui, a gente vai para trás. O gigante caiu para frente. Não foi a pedra, foi Deus. Davi usou a sua coragem, a sua visão, a sua habilidade para derrubar. Mas quem derrubou foi Deus. Você pode colocar-se em pé. A Bíblia diz que uma mulher estava perdida dentro de casa. Só havia um pouquinho de azeite. Ela procurou a ajuda do profeta. E o profeta disse: o que você tem? Um azeite na botija. Ele disse: isso é suficiente para o milagre de Deus. Às vezes nós aguardamos algo muito sobrenatural, algo pirotécnico, algo cheio de coisas para ver Deus agindo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus te dá tudo aquilo que você precisa para que você alcance a visão. Visão e provisão andam juntas. 2 Reis fala sobre essa história. Então o profeta chama aquela mulher, manda ela juntar vasilhas, vasilhas e mais vasilhas, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele disse que nós teríamos muitas aflições, mas ele disse também que Jesus veio para nos dar
vida em abundância. Não é problemas, não é dificuldades em abundância. É vida abundante, é promessa de Deus. E a Bíblia fala que Eliseu então fala para aquela mulher: ó, isso aqui não é suficiente, vai e pega emprestado. Não limite a sua visão, Deus quer fazer mais. Deus tem mais. O sustento não é para um dia, é um sustento para a vida toda. Pega emprestado com as suas vizinhas. E azeite da botija foi multiplicando, 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 multiplicando. E o profeta dizia: traze mais vasilhas. E ela disse: olha, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, que disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Quando Deus aponta para a visão, Ele dá todas as possibilidades para que você alcance a promessa. Aonde Deus aponta, Ele paga a conta. O problema financeiro não é de Deus, é nosso. O Senhor é dono de todas as coisas e Ele provê. Qual é a área da sua vida nesta noite que Deus precisa ampliar a visão? Qual é a área da sua vida que você tem limitado? Que você tem olhado mais com os olhos naturais que com os olhos espirituais? Eu quero convidar você nesta noite a ser liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Que os seus olhos espirituais sejam abertos pelo poder que há no nome de Jesus. Azeite fala de luz, de lamparina. Fala de claridade. Azeite fala de unção. É a unção do Espírito Santo sobre mim e sobre você, que abre a nossa visão para que a gente possa enxergar. Você caminha por vista ou por visão? Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Unção que quebra o jugo. Unção que abre os olhos. Mas para que nós possamos ser curados para ver, precisamos nos dispor a dar o primeiro passo, mesmo sem ver a escada toda. Precisamos abrir aquelas áreas da nossa vida que precisam de cura, que precisam de restauração. Precisamos entender que não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre propósito. É sobre legado. É sobre a glória de Deus. Temos esse poder em vaso de barro para que a excelência seja de Deus e não nossa. Deus abre a nossa visão. Deus abre portas. Deus traz prosperidade onde há escassez. Deus traz cura onde há enfermidade. Deus traz alegria onde há tristeza. Deus traz união e unidade onde há separação. Deus é Deus de milagre, mas a glória é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que eu e você precisamos é dar esse passo de fé. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos por uns minutos. Se você puder colocar a mão no seu coração e colocar diante do Senhor aquela área que você precisa de visão espiritual. Visão exponencial para viver tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua história. Há uma frase interessante que diz assim: se você não curar o que te feriu, você vai sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. Às vezes machucamos pessoas, ferimos pessoas por ações, por palavras. Quantas caminham debaixo do jugo da inveja, da competitividade, da autopromoção, do altar do eu, porque não descobriram quem são em Deus. Quantas pessoas carregam em si falta de perdão, dores, e não
percebe que ali dentro precisa de cura. Se nós não formos curados, nós vamos sangrar em cima de pessoas que não nos machucaram. Mas Deus está aqui nesta noite. E eu quero convidar você a dar esse passo de fé. A Bíblia diz que quando nossos olhos espirituais são abertos, nós conseguimos ver além daquilo que nós poderíamos ver. Há um texto em 2 Reis 6,15, em que um servo do profeta se levanta cedo e sai e se depara com um exército cercado a cidade, com seus cavalos. Aquele servo com medo de morrer, ele disse: Senhor, o que nós faremos? A nossa visão nos limita. E nós chegamos neste lugar onde muitas vezes nos vemos cercados, sem solução, sem saída, sem estratégia. Muitos murmuraram, reclamaram nessa pandemia, mas muitos marcharam, deram passo de fé e enriqueceram. É questão de visão e posicionamento. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você se posicione e alcance aquilo que Ele tem. O profeta disse àquele rapaz, porque a diferença entre homens de Deus e meninos, a diferença entre mulheres de Deus e meninas, se enxerga por vista ou por visão. E ele disse àquele menino: não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço que lhe abra os olhos para que ele consiga ver. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que estava no monte, cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluias! Você não está sozinho, você não está sozinho em meio às suas lutas. E nesta noite, Deus marcou um encontro conosco, para que possamos abrir nossos olhos espirituais e saber que a nossa vitória vem de Deus. Por mais que o inimigo nos queira intimidar, há um exército de anjos neste lugar para liberar o livramento, para liberar a salvação, para liberar a cura, para liberar sobre você a vida abundante de Jesus. E se você quer dar esse passo de fé, pedir: Senhor, abra minha mente neste lugar, abra os olhos do meu coração. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver aquilo que o Senhor está fazendo no espiritual. Eu creio, Senhor, e entrego no teu altar o meu medo, a minha incredulidade, as minhas dores, porque a minha vida é pautada por visão.